Olá, nós vamos continuar aqui na série A Tríplice Mensagem Angélica. Hoje nós vamos ver a mensagem do terceiro anjo. A última mensagem para os últimos dias desse tempo do fim. Então vamos meditar na palavra que está em Apocalipse 14, no verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, a sua marca na testa ou na mão, também esse receberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa palavra, em primeiro momento, parece uma palavra, sim, muito forte, e é uma palavra forte. É a mensagem do último anjo para o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo. Nós sabemos aí, nós vimos que as mensagens dos anjos anteriores, o primeiro anjo disse: temei a Deus e dá-lhe glória, ele é o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. O segundo anjo declarou: caiu a grande Babilônia, aquela que tem dado a beber venenos de prostituições e de toda espécie de maldade. E o terceiro anjo diz o que vai acontecer com as pessoas que continuarem seguindo a grande Babilônia. E é uma advertência, porque ela diz assim, ela é uma advertência para as pessoas que continuam nesses caminhos maus. Ainda há tempo para você, a porta da graça ainda está aberta. Essa mensagem do terceiro anjo, ela é uma advertência, porque aqui diz, olha, aqui está a perseverança dos santos anjos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, algumas pessoas, infelizmente, por desprezarem as verdades bíblicas, elas vão se tornar moradas de demônios, porque os demônios eles vão ocupar toda essa terra antes da destruição, antes da grande volta do Senhor Jesus. Então aqui será covil de toda espécie de espírito imundo, e Deus chama o seu povo para sair dela. Deus diz: aqueles que ficarem se tornarão cúmplices dos seus pecados. Então os servos do Senhor não vai existir. Os servos do Senhor, eles estão proclamando essa mensagem para que muitas pessoas se salvem. Acabamos de ver que a mensagem do terceiro anjo é um alerta para toda a humanidade, de que esse mundo vai ser destruído, e já aqui fala também as consequências de quem insistir em seguir as maldades do inimigo. E aqui diz também, nós finalizamos ali dizendo que os santos do Senhor, as pessoas separadas, continuarão falando a mensagem de Deus para que muitos sejam libertos da escravidão do inimigo. Não haverá uma experiência neutra. Se você dizer, não sei, eu ainda não me decidi, isso não haverá. No tempo do fim, haverão somente dois tipos de pessoas, uns que serão cheios do Espírito Santo e outros que serão espíritos de demônios. Os cheios do Espírito Santo continuarão, porque isso antecede a vinda do Senhor. E os que estão com espírito de demônios já tomaram a sua decisão. Então o anjo hoje alerta pra gente aquilo que vai acontecer no final dos tempos. Aquela consequência, hoje, se você está num caminho tortuoso, um caminho mau, ela não é para você, ainda dá tempo de você sair daí da grande Babilônia. Olha o que diz em Apocalipse 18:4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então hoje ainda dá tempo para você. Sai dela. Se você está se vendo aí no mundo onde você despreza a palavra de Deus, despreza os ensinamentos do Senhor, saia dela, porque ainda dá tempo. Volte-se para o Senhor, porque Ele tem o melhor prometido para você. Não se engane com as coisas que esse mundo pode oferecer. O Senhor tem coisas muito maiores, em que não são corrompíveis, em que não há maldade, em que não há engano. O Senhor tem prometido para você uma vida eterna, e é uma vida de bênçãos e de paz.
paz, de alegrias, de felicidades, uma vida sem dor, sem sofrimento e sem pecado. É isso que o Senhor promete para você. Agora eu quero fazer vocês meditarem, refletirem um pouco. Vocês lembram na época do dilúvio? Ali na época do dilúvio a gente sabe que Noé construiu uma arca antes que viessem o primeiro dilúvio, né? Nunca tinha chovido na terra naquele tempo, mas Noé pela fé construiu uma arca e ele, a sua família e um casal de cada animal foram colocados dentro da arca e foram preservados do grande dilúvio, porque ali o pecado e a maldade já estavam muito espalhados. Então o Senhor destruiu a terra por meio de um dilúvio. Depois do dilúvio veio a Torre de Babel. A Torre de Babel, vocês lembram o que é? A Torre de Babel foi a construção. Aqui finalizamos mostrando alguns eventos que aconteceram antes, que aconteceram na história e que comprovaram também o fim. Lá no dilúvio nós vimos que somente uma família com as espécies de animais foram salvas. Foi Noé e a sua família com a construção da arca. Vimos que logo depois veio o evento da Torre de Babel, onde muitas pessoas se reuniram para construir uma torre que iria até o céu com o intuito de fugir do dilúvio. Sabemos que ali o Senhor confundiu as suas vozes, deu várias línguas e ali houve então grande perca de tempo, porque não há como fugir do poder e da mão poderosa de Deus. E logo em seguida a gente vê ali a cidade de Sodoma e Gomorra, onde houve grande destruição por conta do seu pecado. E a gente sabe que somente Ló e a sua família foram ali salvos, resgatados por um anjo. E nesses 3 acontecimentos nós encontramos alguns pecados em comum. E eu anotei eles aqui, eu queria falar para os irmãos, queria falar para você. Queria dizer para você, a transgressão da lei existia no tempo de Noé, na Torre de Babel e em Sodoma e Gomorra. A injustiça social, a poligamia e os desejos pecaminosos, o desrespeito ao casamento, a negação da existência de Deus, rebelião contra Deus, idolatria e orgulho, desvio de ensinos bíblicos, riqueza e adoração ao dinheiro, banquetes, bebedices, desprezo à revelação, apostasia e sensualismo. E eu quero mostrar para vocês, será que isso está diferente dos nossos tempos? Será que esses pecados eles não existem hoje? Eu gostaria, meu amigo, que diante de tudo isso, você olhasse para como está a sua vida hoje. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele quer que você volte para casa. Ele diz para você, eu te amo, meu filho, você é meu escolhido. Isso mesmo que você está ouvindo, essa é a mensagem. Sai dela, povo meu. Se você se enganou, foi enganado, se você caiu aí nos prazeres da Babilônia, ainda dá tempo para você. Sai dela, sai fora. E seja um instrumento, um proclamador da verdade eterna. O Senhor conta com você. O Senhor espera você na proclamação desse evangelho. Vamos juntos cumprir essa missão. Vamos abreviar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que tudo isso acabe e nós possamos ir juntos para a nova terra que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu conto com você, o Senhor conta com você. Deus te abençoe.